Se você tem interesse no mercado financeiro, é CEO, CFO, consultor, gestor independente, assista o nosso Giro Semanal. A ideia é trazer para você de uma forma de graça tudo o que acontece nas principais mesas de operações das principais gestoras do Brasil, sem enrolação. Eu sou Pedro Holloway, formado em Economia, com mestrado em Economia e Finanças e sócio da Cajuí Capital. Faço esse giro semanal toda semana e acompanhe nosso canal. Se puder, senta o dedo no like para ensinar o algoritmo a recomendar o conteúdo para pessoas iguais a você com interesse no mercado financeiro. Valeu, pessoal! Começando então o nosso giro semanal da semana que se inicia em 11/8 e vai até 17/8. Primeiro internacionalmente, depois Brasil. Lá nos Estados Unidos, semana está bem tranquila, tá? Então a gente vai ter CPI, que é o Consumer Price Index, é o indicador de inflação principal lá nos Estados Unidos. A gente vai ter o PPI, que é a inflação do produtor, vendas no varejo, mais para o final da semana, sexta-feira, e produção industrial também na sexta-feira, tá? O mercado vai ficar de olho nesses dados, principalmente no CPI. Só para lembrar, o CPI, ele baliza as ações do Fed, não necessariamente só o CPI, tá? Não só necessariamente essa inflação. Tem uma outra inflação, que é o deflator do PIB, que é o PCI, que o Fed fica de olho também para saber quando baixa os juros. Tudo indica que nessa próxima reunião ele deve baixar os juros, porque já está dando sinais de que a economia não está tão pujante assim. A gente viu ali pelos dados do mercado de trabalho na semana passada, e a inflação está relativamente sob controle, tá? Na Europa a gente vai ter PIB, já movimentou muito mais no passado a Europa, em todos os mercados, do que está fazendo atualmente, mas é sempre bom ficar de olho lá nos principais indicadores da Europa. Tá? Na China a gente vai ter diversos dados que serão divulgados na quinta-feira à noite, mas o principal deles é esse início da cobrança das tarifas de importação, que seria para amanhã, terça-feira, mas provavelmente deve ser adiado. Estados Unidos e China estão negociando ainda a data que vai começar a ser cobrada. Pelo Brasil a gente tem pouca coisa também. O indicador mais relevante aqui é o IPCA, que deve sair na quarta-feira, na terça-feira. IPCA, a expectativa de mercado é que ele venha em 0,34, fazendo com que o índice 12 meses vá para 5,34, mais ou menos, tá? Como a gente vai ver mais para frente, ele está um pouco acima da meta, né? Nos 12 meses ele está muito alto, então por isso essa política do Banco Central, política econômica do Banco Central, de ter elevado a taxa de juros justamente para controlar a inflação. A gente tem outros indicadores, esses do IBGE, tem a PMS, a pesquisa mensal de serviços, e a PMC, a pesquisa mensal do comércio, que vai dar uma ideia da atividade. Eles não costumam fazer muito preço, tá? Então não mexe muito o mercado, juros, nem bolsa, nem dólar, mas é bom ficar de olho para justamente ver se a economia, se o Banco Central está conseguindo desacelerar a economia. Claro, sem gerar recessão, mas num patamar em que não gere inflação, tá? De recente a gente teve a ata do Copom na semana passada, ela veio muito em linha com o comunicado. Então, o Banco Central já deu a dica de que deve ficar no mesmo patamar de 15% juros até a próxima reunião. De política econômica, a pauta está quente, né? Mas eu venho aqui para esfriar e ver mais friamente os dados, que é como as principais mesas do mercado fazem ou deveriam fazer, né? Então, a gente não entra tanto na seara, claro que discute sobre os movimentos, o que vai acontecer principalmente com relação a eleições. Isso daqui é claro que esbarra na eleição, mas é uma segunda, terceira derivada que vai influenciando aos poucos. Então, a gente teve a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, seguido do protesto na Câmara. Então, quem quiser acompanhar, ver os principais jornais tratam disso. Deve avançar nessa semana também a pauta da isenção da primeira faixa do imposto de renda, então aquela até R$5.000. É claro que essa pauta ela vem carregada de junto com ela, né, você tem que tributar. Então, se você está isentando de um lado, da onde que você vai obter recursos para o fiscal fechar, né, fazer sentido pelo menos naquela movimentação. E aí é aquela tributação de quem ganha acima de R$600 mil no ano, tá? Vamos ver como isso daqui desenrola na Câmara dos Deputados.
Essa semana também vale a pena ficar de olho. Vai ter uma reunião do Fernando Haddad, ministro da Economia, com o Scott Bessent, sobre as tarifas aplicadas dos Estados Unidos para o Brasil. Tá? Então deve ter algum ruído, vamos ficar de olho. E eu acho que eles vão tentar negociar, né? Vão tentar incluir mais produtos na isenção ou tentar baixar a alíquota máxima. Vamos ver o que sai disso daí, tá bom? Bom, então vamos caminhar aqui para o cenário internacional, depois Brasil e depois mercados. Internacionalmente, acho que o que a gente tem que ficar de olho é a taxa de juros lá, subiu a probabilidade de queda de juros em 0,25 na próxima reunião. Então, só para lembrar, ali a taxa de juros que funciona em bandas nos Estados Unidos, determinada pelo Fed, está em 4,25 a 4,50 e o esperado é que na próxima reunião, de 17 de setembro, ela venha para a faixa de 4 a 4,25. Subiu 3% aqui, mas a maioria validando com que o Banco Central, que o Fed, baixe a taxa de juros. Tá? Com isso, a gente viu uma leve queda das taxas de juros. Deixa eu colocar o outro slide, que acho que é mais interessante. A gente viu uma queda da taxa de juros, principalmente nos vértices mais curtos, mas foi acompanhado dos vértices mais longos também. Tá? Então, se a gente for ver ali a linha pontilhada, mais azul clara, essa daqui estava há um mês atrás, o que o mercado estava achando que ia ser a taxa de juros. Eu acho que com essa antecipação da baixa, da diminuição dos juros, a curva inteira baixou um pouquinho, tá? Então, se a gente for ver a última, comparado a de sexta-feira, comparada, ela tá bem mais baixa. Bem mais baixa não, eu diria aí esses 0,25, tá? De internacional é só isso, tá? Vamos aqui para Terra Brasilis. A curva de juros aqui também tá bem flat do que era um mês atrás e que era uma semana atrás também, então sem grandes novidades, só sendo repetitivo, tentando não ser mais sendo repetitivo. Então o Banco Central mantém essa taxa em 15% até o final desse ano, e daqui um ano mais ou menos ele começa a baixar, até um pouquinho antes, pelo gráfico aqui, tá? Ele começa a baixar, iniciando um ciclo de flexibilização monetária, que é como a gente chama, para no final do ano, ali daqui 2 anos mais ou menos, terminar em 13,25, alguma coisa assim, tá? É claro que a gente não tem visibilidade, então o mercado aposta. A melhor aposta hoje é falar isso daí, mas conforme os dados vão passando e as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo essa curva subir ou descer, tá? Por enquanto é isso, e vai ser validado também pelo Focus, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, sem surpresas, para a próxima reunião do Copom, todo mundo esperando essa manutenção. O comunicado e a ata vieram muito nessa linha, falaram, vamos manter enquanto precisar, que faz parte da política do Banco Central, né? Eu acho até interessante, não dá para começar a baixar os juros, todo mundo sabe que está alto os juros, mas se a gente quer ter um controle sobre a inflação, ele tem que ficar nesse patamar um pouco alto. Então, o que eu estava falando da Focus, foi validado, se a gente for pegar a Selic aqui, não só do mercado, mas isso daqui é pesquisa com os economistas, tá, que nesse ano vai encerrar em 15%, tá? E lá no final de 2026, então você tem um ciclo de 2,5%, baixando para 12,5% e ali ficando até o final de 2026, tá? Algumas boas notícias da Focus, eu acho que a inflação está bem mais controlada mesmo, então, como eu falei lá no primeiro slide, os economistas estão acertando mais, quando a gente não está num cenário inflacionário muito forte, o pessoal começa a acertar um pouco mais. Então, aqueles 0,34, né, para essa semana, ele deve vir por aí mesmo, tá? Não devem errar tanto. E terminando o ano de 2025 em 5,05, ou seja, pela 11ª semana consecutiva, os economistas estão revendo para baixo esse PCA, o que é bom. E como eu venho falando há 4 semanas praticamente, a inflação de 2026 também dentro da banda, né? A meta é 3%, mas a banda superior 4,5%, e a gente já está esperando para 2026 que esse efeito da subida de juros, esse impacto, esse choque, ele seja benéfico e mantenha a inflação em patamares controlados em 2026. Tá? A má notícia é que essa política econômica, né, essa política monetária, ela tem um impacto. E aí o PIB teve revisão para baixo
nos 3 anos do horizonte aqui. Então 2025, 2026 e 2027 em queda, com o que era esperado uma semana atrás. Tá? Isso daqui não é boa notícia. O ideal é a gente estar crescendo sem gerar inflação, mas esse patamar de 2,2% ainda está ok. A preocupação fica ali abaixo de 2% em 2026 e 2027. Isso, claro, já descontando a inflação. O CDS Brasil, por incrível que pareça, toda essa movimentação que a gente teve, política, lei Magnitsky, daí prisão domiciliar, e aí obstrução na Câmara, mesmo assim, o investidor estrangeiro viu o Brasil com bons olhos, tá? E caiu um pouquinho. Ele estava em 147, se não me engano, foi para 144. Então, o CDS, que mede o diferencial de juros que os investidores cobram do Brasil, em dólar, isso, comparado com os Estados Unidos, ele está melhor do que estava na semana passada, tá bom? Bom, vindo aqui para mercados, aqui eu acertei, hein? Eu vou fazer aqueles vídeos do YouTube de veja como este economista, este analista acertou o movimento da bolsa na semana passada. E foi isso mesmo que eu falei. Eu achava que estava muito inclinado para baixo, tinha sido uma queda muito forte, rápida em pouco tempo, enquanto a tendência de médio e longo prazo, que é essa LTA, essa linha de tendência de alta aqui de baixo, ela estava sendo respeitada, né? Então por isso que eu achei que o movimento ia ser para cima. Então, acertamos aí na semana passada. Agora, assim, chute total, eu acho que deve estabilizar um pouco nesse patamar até testar a linha de tendência de alta ali novamente, antes de fazer novos highs, aí, novas altas, tá? Sobre fluxo estrangeiro, agosto está bem negativo, está menos 1,7 bi. Esse daqui é especialmente importante porque, como a bolsa está bem volátil, cada vez que entra investidor estrangeiro, parece que sobe, cada vez que sai, cai, né? Então, em 2025, a gente ainda está num patamar bom, está 20 bilhões positivo, e mês de agosto, esse daqui ainda está fraco. Vindo aqui para o fluxo de fundos, esse dado de renda fixa da Ambima, eu já reparei, várias vezes ele cai muito forte no final do mês, que às vezes tem algumas liquidações, e renda fixa entre aqueles fundos de curto prazo, né? Então, o pessoal pode tirar para fazer algum investimento em outra coisa. Então, se não me engano, ele caiu 25 bilhões, ou 27 bilhões na semana passada para o quanto que estava marcando no ano, só que às vezes tem esses efeitos mesmo, depois recupera, tá? O grande destaque negativo do ano são as ações dos multimercados que estão tendo bastante saque. FDIC, se você tiver FDIC, fale conosco, a gente estrutura, coloca de pé, indica gestoras parceiras, como a Oaken, e fundos positivos, fluxo positivo de 50 bilhões esse ano, então o mercado está descobrindo. Tem a questão ali do Come Cotas, que é mais benéfico, né? Eu acho muito mais interessante do que um fundo multimercado, com 50 bilhões de entrada no ano. Vindo aqui para commodities, que movem os nossos mercados mundiais, moedas e mercadorias. Então, o dólar perdendo força, um pouco mais até, né? Com relação à semana passada, real, peso mexicano e cesta de moedas, se valorizando frente ao dólar. E aqui, mesma coisa, Bitcoin e ouro são os grandes campeões até o momento do ano. Eu acho que o que chamou a atenção nessa semana, nesse slide em particular, só mandar um abraço pro pessoal da Monte Bravo, nossos parceiros aí, o site deles, que eu pego essa tabelinha, o petróleo, né? O petróleo não estava com essa força de queda tão acentuada. Olha ali no mês, ó, aqui tem até minha colinha. Então ele está caindo 10,9 no ano, sendo que no mês caindo 7,8. Então tá bem volátil, especialmente esse mês. Tá bom? Valeu, pessoal. Sobre as oportunidades da semana, como sempre, a gente anda estruturando CRIs, CRAs, ainda não chegou na época de distribuir, ainda estamos em conversas. Também estruturamos FDICs em parceria com a Oaken. Se você tiver algum FDIC, passa pra gente conversar, entre em contato comigo pelo LinkedIn. Essa semana eu estou especialmente interessado em Hot Money, então se você tiver algum contato, entre em contato comigo. Hot Money, eu digo aquele dinheiro que sai rápido, que é taxa alta. Eu tenho cliente precisando desse dinheiro, então se você tem um FDIC que possa dar crédito rápido para CCB, se você tem uma securitizadora, se você tem uma factoring, temos interesse, temos produtos e vamos conversar.
taxas bem interessantes, coisa de acima de 2%, 2,5% ao mês, tá bom? Então entre em contato. Valeu, pessoal, não esquece de deixar o like. Abraço! Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.